Olá, meu amigo. Estamos mais uma vez no programa no Coração da Imaculada, no canal Luz e Vida. Então peço que você já vá se inscrevendo nesse canal se você ainda não foi inscrito. Ative o sininho de notificações para ser avisado de todos os nossos vídeos e curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Hoje nós iremos falar de uma coisa muito importante enquanto cristãos. Uma coisa que para muitos nós temos medo. Mas se acreditarmos em Cristo Jesus, isso vai ser uma passagem. Depois da vinheta, acompanhe. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo, sempre está. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as armadilhas e ciladas do demônio. Ordene Deus instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Senhor, dos nossos inimigos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, você que está conosco no programa no canal No Coração da Imaculada, seja mais uma vez bem-vindo. E que esse programa possa ser um programa de consolo para o coração de muitos que vão nos assistir. Um programa para mostrar que ninguém e nada é maior que Deus. Pegando nossa palavra, lá em João 11, versículos 20 e seguintes. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu ao encontro dele. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também, agora, que tudo que pedires a Deus, Deus Todo-Poderoso o concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Palavras da salvação. Graça, glória a vós, Senhor. Nesse dia, nessa semana, em que nós daqui a algumas semanas vamos celebrar a festa de finados, a festa dos fiéis defuntos, nós somos chamados a meditar nessa palavra de João. Onde, se nós lermos todo esse evangelho, que é muito longo, preferimos resumi-lo para falar aqui no programa No Coração da Imaculada, nós vamos ver que acontece a morte de Lázaro. Como nós bem sabemos na Sagrada Escritura, Lázaro era amigo de Jesus Cristo. E logo que Lázaro começa a adoecer, as suas irmãs pedem para avisar Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não vai ao encontro de Lázaro. Mas depois ele decide ir. Se nós continuarmos a ler a Sagrada Escritura, nós vamos ver que quando Jesus chega na casa de Lázaro, Lázaro já havia morrido há 3 dias. E lá Jesus, vai falar para Marta, como nós lemos aqui, que Lázaro havia de ressurgir, mas ela ali pensa que Jesus estava falando da ressurreição nos últimos dias, no fim dos tempos, Como ela mesma responde, se tivesse estado aqui, ele não teria morrido. Mas quando Jesus fala: Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, mas será a vida eterna. Nós temos que ter isso no nosso coração, caríssimos irmãos e irmãs que nos assistem. A morte, o salário do pecado é a morte. Mas nós temos que crer que nós, crendo em Cristo, como vai dizer o apóstolo Paulo, nada
nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem o pecado, nem os principados, nem os anjos, nem os demônios, nem abismo, nem profundezas, nada pode nos separar do amor de Deus. E nós temos que entender a morte enquanto cristãos, não como um fim, mas como um começo. Nós temos que entender que a morte não é o fim, não é um bater de portas, não é onde se acaba tudo, mas sim que a morte é um começo em nossas vidas, onde nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos enquanto a nossa vida terrena. Nós temos que aprender que a morte só acontece por causa do nosso pecado dos nossos antepassados, Adão e Eva. A morte, como eu disse, é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas nós temos que viver a cada dia de nossas vidas e se desprender desse medo de morrer, desse medo, desse pânico que nós temos quando falamos em morte. Muitos de nós, quando ouvimos falar em morte, nós ficamos com medo, mas não precisamos disso. Se nós acreditamos em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, se nós acreditamos que Ele tudo pode, que Ele mesmo venceu a morte, que Ele mesmo lutou contra a morte, que Ele mesmo venceu o nosso último inimigo, como vão dizer nos Evangelhos, na Sagrada Escritura. A morte não tem poder algum sobre nós, porque o Cristo Jesus a venceu. O nosso último inimigo a ser vencido era a morte. E hoje nós sabemos que ao morrermos, nós somos chamados a encontrar o próprio Cristo nos céus, passando sim pelo purgatório. Mas se nós fizemos as coisas boas na terra, nós somos chamados a viver o céu com Cristo. E nós estamos vivendo o céu em nossas casas? Estamos fazendo dia a dia o nosso pincelar do céu para podermos viver o céu com Cristo depois da nossa morte? Nós estamos partilhando, vivendo em família nesse tempo que nós estamos vivendo, reconhecendo a pessoa do nosso irmão, na nossa mãe, do nosso pai, a própria pessoa do Cristo. Nós temos que compreender e viver a nossa vida e esperar a nossa morte de braços abertos, como Francisco a fez. Quando Francisco chegou próximo dos dias de se encontrar com Deus, ele vai dizer: seja bem-vinda, irmã morte. Assim como tantos santos e santas de Deus, a partir do momento que nós temos uma amizade com Cristo, nós não temos medo mais da morte, como a Teresinha do Menino Jesus, como São Padre Pio e Petriotina, como São Simão. Todos esses compreenderam a essência da vida e se não ficaram abalados pela morte. São Simão vai dizer: hoje vou cantar matinas no céu. Santa Teresinha prometeu que do céu ela ia mandar chuva de rosas para todos nós. São Padre Pio prometera que ele ficaria na porta dos céus até que o último dos seus filhos chegasse aos céus. Porque eles compreenderam que a morte não era o fim. A morte é um novo começo. Sim, para todos os nossos entes que nós perdemos, que fique em nós a saudade de tudo que eles fizeram, mas não a tristeza. Que nós possamos entender que nós nascemos do Pai e com a nossa morte nós vamos voltar ao Pai. Talvez é difícil falar de morte, falar que para nós sermos consolados nesse sentimento, mas aprendemos como Maria, aquela que perdeu o seu filho, aquela que perdeu literalmente seu filho inocente, que não tinha culpa alguma, mas ela entregou o seu filho na mão de Deus. Dom Henrique Soares, um grande bispo que nós tínhamos, ele vai dizer em um dos seus vídeos que a morte, nós buscamos Deus durante toda a nossa vida, e na morte nós se lançamos ao braço de Deus. Nós se lançamos àquele Deus que nós procuramos a vida toda. Quando nós morremos, nós pulamos de olhos fechados aos braços do Pai, mas com a certeza que Ele vai estar de braços abertos para nos acolher. Caríssimos irmãos e irmãs, que nós possamos nesse período que nós se aproximamos da festa dos fiéis defuntos, rezar pelos nossos entes queridos que já partiram. Rezar por todos aqueles que nós amamos, rezar pelas almas do purgatório e rezar por nós,
para que nós não tenhamos medo da morte. Não da morte terrena, mas sim tenhamos medo da morte eterna. Da separação total de Deus. Do julgamento final, onde nós iremos morrer e não iremos estar próximos de Deus. Que nós, enquanto cristãos, possamos entender a morte, como eu disse, como uma nova vida, como um novo caminho. Onde nós somos chamados por Deus a viver uma vida terrena. E depois, quando nós terminamos essa vida terrena, somos chamados por esse mesmo Deus a se encontrar com Ele no paraíso. Nós somos chamados a viver nossa vida, que Deus nos dá nossos talentos, assim como Ele vai dizer na Sagrada Escritura. E depois, quando nós passamos dessa vida, Deus vai nos recolher nossos talentos. E se certamente nós pregamos o Evangelho, se nós anunciamos a palavra de Deus, se nós demos de comida aos pobres, demos de beber a quem tinha sede, vestimos os nus, ao chegar no céu, como Ele mesmo vai dizer, Ele vai chegar e vai dizer: vinde para cá, Cordeiro, e sentar do meu lado direito. Que nós possamos fazer nessa vida tudo aquilo que nós possamos fazer. E esquecer de uma vez por todas essa ideia anticatólica, digamos assim. Essa ideia que é fora da doutrina católica. Que nós iremos morrer agora. Se nós não vemos o que é bom, daqui 200 anos Deus vai nos dar uma vida de novo. Daqui 300 anos Deus vai nos dar uma vida de novo. E nós vamos continuar vivendo e eternamente vivendo. Não. Nós, como católicos, apostólicos romanos, temos que desacreditar dessa hipótese de reencarnação. Nós morremos uma só vez aqui nessa vida. E a morte posterior é a morte eterna, onde nós iremos sofrer e ranger os dentes, como diz o livro de Apocalipse. Não existe de nós ficarmos reencarnando e passando de vidas em vidas, pessoas em pessoas. Na vida anterior eu era o presidente do Cazaquistão. Não existe isso. Vivemos uma só vez. Que vivemos nossa vida todos os dias como se fosse o último. Vivamos nossas vidas como viveram tantos santos e santas de Deus, como viveu São Paulo Apóstolo, São Bento, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, a nossa Santa Maior, Nossa Senhora, o próprio Cristo Jesus, o próprio São José. Vivamos a cada dia como se fosse o último. E não se preocupamos com o dia de amanhã, como o próprio Cristo vai dizer, que nós preocupamos muito se nós iremos se alimentar amanhã, se nós iremos estar vivos amanhã, porque nós fazemos muitos projetos. Nossa, amanhã eu vou no supermercado, amanhã eu vou comprar uma camisa no shopping. E se nessa noite o Senhor te chamar para a morada dele? O que vai adiantar, como aquele cidadão numa parábola de Jesus Cristo, que recolhe tudo e coloca todos os trigos no seu curral, lá no seu celeiro, se naquela noite ele seria chamado para viver com Deus, para estar de novo. Ou seja, ele preferiu ganhar todos os bens materiais e não buscar as riquezas que brotam do céu. Que nós possamos, durante essa vida, buscar as riquezas do céu, buscar as coisas do alto, e esquecer das riquezas da terra. Nós somos chamados a estar com Cristo, a viver com Cristo. E quando chegar a nossa hora, abraçar a morte. Entender, como eu disse, que ela não é o fim, que ela é o começo. Assim como o próprio Cristo Jesus, de braços abertos, acolheu a morte. Nós somos chamados a acolhê-la e a entendê-la. Isso que é o mais difícil. A vida dos santos, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Porque ele entende que a vida dele é Cristo, mas se ele morrer, ele vai encontrar com o amado Cristo. Imagina os apóstolos que tiveram que derramar seu sangue por Cristo. Eles entregaram o seu bem mais precioso, abraçaram a morte com amor, porque sabiam que depois daquela vida terrena, eles se encontrariam com o amado deles, que é o Cristo. São Simão vai dizer: hoje à noite irei cantar matinas no céu. Olhem o grau de santidade desses homens. Olhem o grau de desapego das coisas mundanas. Olhem o grau de amor com o próprio Cristo que eles tiveram, que entenderam que a morte não é um fechar de portas, não é um acabou. Morri,
acabou. Mas sim que a morte é a alegria perpétua daqueles que confiam em Cristo. A morte é o encontrar aquele coração, como vai dizer Dom Henrique, aquele coração que procurou Deus durante toda a sua vida, procurou Deus na comunhão, procurou Deus nas santas missas, procurou Deus no Santo Rosário, procurou Deus nas pregações, procurou Deus no seu matrimônio, se a sua vocação for um matrimônio, procurou Deus no sacerdócio, procurou Deus na vocação leiga, no celibato. E quando chega o dia da morte, como vai dizer Dom Henrique, nós pulamos no braço de Deus e falamos: Deus, te procurei todos os dias da minha vida e hoje eu estou aqui ao seu encontro. Hoje eu estou aqui, Senhor, com o meu nada, com tudo que eu fiz na terra, com meus talentos que o Senhor me destes. Estou aqui de volta na casa do Pai. Estou aqui para te dar tudo aquilo que eu fiz. Estou aqui para te entregar todas aquelas almas que eu resgatei. Estou aqui lhe dando os seus 10 talentos que o Senhor me destes. E esses aqui são os outros que eu consegui. A partir do momento que nós pensamos que a morte é assim, nós iremos parar de ter esse grande medo dela. A partir do momento que nós pensamos que quando nós morrermos, nós vamos encontrar Deus. Imagina que bonito. Você morrer, subindo para o céu, seu anjinho da guarda do seu lado, Nossa Senhora, São Pedro lá para abrir a porta do céu, né, que deve ser ele que abre a porta do céu. Todos os santos e anjos esperando a sua chegada no céu. Seu anjo da guarda do céu, foi difícil, mas eu te trouxe para o céu, tá, irmão? Lutei, o meu irmão com certeza fala isso, Abel? Foi difícil, mas nós estamos aqui. Sofri uns bocadinhos, mas nós estamos aqui. Imagina a graça. Você encontra Nossa Senhora, vendo Nossa Senhora face a face, vendo Jesus Cristo, vendo todos os santos e santas que lutaram nessa vida. Todos os santos e santas que doaram a sua vida, que você seguiu de exemplo, encontrando Deus. Imagina vocês que são marianos, chega lá no céu, Jesus fala: Senhor, mamãe falava muito de você, meu filho, pode entrar, chega mais. Imagina a graça. E muitos de nós temos medo. Temos medo de acharmos que na morte nós vamos saltar no escuro, pular num abismo sem fim. Mas que isso fique no seu coração, meu amado, que a morte não é o fim. Eu falei isso durante muito tempo nesse programa. A morte não é o fim. A morte é um começo. A morte é um começo de uma nova vida. A morte é onde nós vamos se encontrar no grande banquete, como o próprio Jesus Cristo vai dizer no Evangelho. Vocês só comungarão novamente desse banquete quando estiveres com o Filho do Homem na casa do Pai. Assim como nós rezamos durante nossas Eucaristias pedindo, esperando a vinda de Cristo. Assim como nós comungamos e sentimos Cristo em nossos corações, imagina nós sentimos Cristo face a face, poder estar junto com Ele, poder ficar correndo no céu com os anjinhos. Isso só vai acontecer se o nosso coração se desprender do humano. Todos os santos e santas de Deus se tornaram santos por isso, porque se desprenderam do humano. Deixaram a vida humana passar e amaram tanto a Cristo, que ao chegar no seu último dia de vida, entenderam que a graça maior era se encontrar com o seu amado. Era deixar toda a vida terrena e se encontrar com o seu amado. Muitos dizem que quando nós subirmos aos céus, nós vamos ser julgados, né? Quando nós morremos, nós seremos julgados pelo tanto de pecados que nós cometemos. Mas eu acredito no meu coração que nós seremos julgados pelo tanto de amor que nós praticamos na terra. Então ame a cada dia, mostre esse amor, para que quando chegarmos no céu, juntamente com Miguel nos levando até Deus, Miguel possa colocar em sua balança todo o nosso amor. E através do nosso amor, todas as pessoas que nós mudamos. E amando. E acreditando, como o próprio Cristo vai dizer aqui a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, viverá e não morrerá. Se você crê nisso, irmão, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor da vida, o Senhor da morte, o Senhor de tudo, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa a partir de hoje ter esse coração escancarado para Deus, ter esse coração amante do próprio Cristo e reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida, que nada, nem ninguém
separar do amor de Deus. Te peço desde já que você vá se inscrevendo nesse canal se você não for inscrito. Que você esteja conosco na nossa festa de 12 anos. E que você ame o seu amado a cada dia mais. Como vai dizer Teresinha, menina Jesus, no coração da igreja, eu serei o amor.